Parece redundante o que eu vou falar, mas sair da zona de conforto não é nada confortável. Hey kids! Bem-vindos a mais esse vídeo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jesse, eu sou animador 2D, eu trabalho há 10 anos com a produção de séries animadas para TV, para streams, longas, curtas, etc, blá blá blá, mas nesse vídeo eu quero falar sobre mudar um pouco de área, que foi o que eu precisei fazer e que me tirou da zona de conforto. E como eu disse, não é confortável, mas é um mal necessário. Tanto para que você tenha a sua evolução pessoal, quanto para você trabalhar no todo, no coletivo. E por que disso? Veja bem, da gravação desse vídeo para cá, uma semana e meia atrás, duas talvez, eu estava trabalhando num projeto de série animada, na criação, na concepção dela, em coautoria. O que para mim foi muito diferente, porque as minhas ideias eu tenho para mim. Eu crio sozinho. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho um projeto que é o Razões e Emoções, Confissões de um Emo. Então é um projeto que ele retrata uma vivência de uma adolescência ali em meados de 2008, 2010 e fala sobre essa questão do estilo emo. Então, para você quiser saber mais, tem o Instagram do Razões e Emoções. Você pode ver no meu Instagram mesmo. Mas o Razões, ele é uma coisa muito minha. Tanto que eu tô inclusive, com a camiseta do I Wanna Be Tour, que eu fui no I Wanna Be de 2024. Mas o Razões, ele é uma coisa muito minha. E esse projeto, ele foi feito em coautoria com o meu amigo Mauad. Também, para quem já acompanhou o canal, sabe que o Mauad é aquele que eu gravei o episódio piloto do podcast Toró de Miolos. E a gente trabalha junto há praticamente 10 anos. Então a gente é amigo há 10 anos, trabalha junto e tem uns gostos similares, a gente se entende e um sempre dá pitaco na obra do outro. Mas como amigo, uma questão assim meio de pontuar algo. Só que quando alguém te traz uma visão dele, você pode ou não acatar, porque é algo seu. Agora, estar numa coautoria é diferente porque você tem que ou afunilar a ideia para que agrade os dois, o que pode ser bom, mas o que pode também deixar o projeto com gosto de nada, ou você pode brigar pelas suas ideias. Felizmente, eu e o Maud, a gente se entende muito a um ponto de a gente ter uma boa maneira de trabalhar, a gente consegue respeitar, consegue trazer muito um complemento, pelo menos é assim que a gente sente. E esse projeto também, é importante dizer que ele é uma coautoria nossa na questão da criação, mas em questão de execução ele é uma parceria com a Kabong Studios, né, que a gente presta serviço para a Kabong. Então a gente está criando esse projeto com eles. Não é o Razões, tá? Só para deixar claro, é um outro projeto. Futuramente eu vou estar falando mais sobre ele, vou mostrar algumas imagens aqui. Só que esse projeto em cocriação nossa com a Kabong, explicando um pouquinho do processo, do que aconteceu que fez eu ter essa coisa de tipo, caramba, sair da zona de conforto, além de uma cocriação, foi a questão que eu estava mais responsável pela parte visual da série, enquanto que o Mauad cuidou um pouco mais da questão de história, tá? Ambos fizeram as duas coisas, a gente trabalhou tanto na história quanto no visual, mas teve um momento que a gente dividiu as funções e eu acabei cuidando muito mais do visual. E aí vem nessa questão que uma coisa nesses 10 anos que eu trabalho, eu estou muito envolvido com animação e design de personagem. Só que eu nunca fiz uma direção de arte. Então, como é que você chega num ponto de falar assim, ó, o que eu quero é isso? E como a gente estava fazendo em parceria com a Kabong também disponibilizou que alguém que trabalha fazendo cenário para eles pudesse estar ajudando nas artes. Então, só que no primeiro momento eu queria testar fazer para ver até onde eu conseguia chegar para que eu deixasse a minha ideia clara. E aí que vem a questão. Fazer cenários é muito difícil. É muito difícil não só o cenário, mas você pensar de uma maneira como ilustração. Porque o meu personagem, como eu falei, ele é para animação, então para quem me acompanha no Instagram, vê que eu tô preocupado em fazer o personagem se mover, fazer gifzinhos animados. Quando eu vou fazer um design de personagem, eu coloco um elemento ou outro em cena, mas não é uma ilustração, não é algo assim. E foi difícil chegar nesse processo. E eu sentia que era necessário. Porque e aí vem uma coisa que eu acho que é bom para quem tá começando ou quem tá meio perdido quanto à questão de estilo, porque uma coisa que eu digo é sempre você testar seu estilo, você aprimorar seu traço, passa por um processo de você
testar linha, você testar cores, você testar a espessura de linha, você vai fazer cenário, tem profundidade, tem perspectiva, tem um monte de coisa que é difícil você imprimir tudo ao mesmo tempo. Então o que eu te digo? Assim como eu fiz, separe as coisas em micrometas, sabe? Tire do macro e coloque no micro. Então, em vez de fazer um cenário, porque eu tô preocupado em fazer o cenário, ele tem que funcionar com os personagens, eu também quero dar uma estilizada, mas no primeiro momento isso tudo não vai acontecer. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz um cenário menor, onde só tinha um toco e alguns arbustos. E ali eu consegui testar como é que eu quero fazer essa linha. Ela vai ser mais fina, mais grossa? Como é que é a paleta de cores? O que está no fundo vai ter uma linha que ela vai ter uma opacidade, vai ter a cor do cenário, vai ser uma cor, a linha vai ser colorida. E os personagens? A linha é colorida? A linha é preta? Como que vai ser? Então ali eu consegui testar valor de linha, tanto na questão da espessura quanto a cor dela, a paleta de cores, e aí isso já me deu um parâmetro de, opa, aqui eu já consegui entender um pouquinho da estilização que eu quero. E agora vamos pro macro. Como é que eu faço isso num cenário? Eu faço ele mais fletado? Ou não, eu coloco uma questão de profundidade, de valor tonal nele? Testar tudo isso, como eu falei, ele saiu muito do que eu tô acostumado. E eu quebrei muita cabeça para chegar num resultado que eu falei, tá, eu entendi o que eu quero. A execução em si ainda, ela tava horrorosa, porque, de novo, eu não sou cenarista. Mas eu precisava sentir para eu chegar até um ponto de falar, é isso aqui que eu quero. Aí quando eu cheguei num ponto de é isso aqui que eu quero, eu converso com o Mauad, opa, funcionou, é isso mesmo que a gente, é por aqui que a gente vai? Beleza. Aí entra num ponto, de novo a parceria com a Kabong, onde pego a Ju, que é quem faz os cenários para Kabong, e consigo explicar. Eu falo, Ju, a gente precisa fazer isso aqui, tá? Então, eu vou te dar um range que é daqui até aqui para você conseguir fazer alguma coisa. Você pode passar, tá tudo bem, tá dentro de uma liberdade criativa, mas se você quiser um direcionamento, é até aqui que a gente tá imaginando alguma coisa. E, caras, eu não sei descrever o sentimento que é você ter uma ideia na tua cabeça, você falar ela para alguém e você sentir que a mensagem foi tão bem executada. Não vou nem dizer que a mensagem passou bem, porque é uma troca, né? Porque existe a questão de passar e dela entender e ela executar. Ela também é uma ótima profissional. Então, cara, colocar isso ali e no final eu vi um cenário e falar: uau, era isso que eu tava imaginando. E com uma execução, diga-se de passagem, melhor do que a minha em relação aos cenários. Afinal de contas, ela faz isso diariamente. Mas é um sentimento tão. Caramba. Só que, de novo, no meu ponto de vista, para eu chegar nesse ponto de passar algo, de dirigir algo, de dar uma diretriz, é necessário o processo de você passar, entender e sofrer. Eu faço uma analogia, talvez, como a de um chefe de cozinha. O chefe, ele vai comandar a cozinha e ele vai dar uma diretriz do que cada um tem que fazer. E que façam de uma maneira, seguindo uma receita, para que se mudar algum dos integrantes da equipe, o cliente não sinta a diferença no sabor final. Ele tem que sentir que é o prato que ele vai lá e come todas as vezes e tá tão saboroso quanto, porque, claro, existe a diretriz do chefe, mas para ele chegar nessa diretriz, ele não pode chegar para a pessoa e falar: faz um prato aí para mim, eu vou testar para ver se é bom, porque eu sou um chefe de cozinha, e você me apresente pratos e eu vou experimentar e ver qual é bom. Não, isso não faz sentido. Você é o chefe, você tem que criar a sua receita. Então você vai passar por um processo árduo de testar, de ver o ponto da carne, de ver a temperatura, de testar o molho, é mais sal, é mais agridoce, o que você faz para que chegue num ponto que você fala: entendi. E agora sim você passa a sua diretriz para que todo mundo consiga executar da melhor maneira possível. Então eu senti muito como se fosse isso. E é uma sensação que é muito legal, cara. É muito massa você trazer essa questão do coletivo. O artista, em boa parte das vezes, é muito individual. A gente trabalha muito sozinho, a gente tem esse apego com seus projetos de fazer só. E animação é uma coisa que ela é conjunta. Não tem como, sabe? Quadrinhos, geralmente, também as pessoas trabalham sozinhas. Às vezes tem alguém que faz cor, alguém que faz linha. Só que a animação é um negócio que não é... Cara, é muito trabalhoso, muitíssimo trabalhoso você fazer sozinho.
Então, ter esse momento de coautoria com o Mauad e Kabum Studios, poder passar uma diretriz, foi algo que foi muito especial para mim, assim, tipo, criar esse projeto, ainda mais pela data também, porque agora, mas na publicação desse vídeo, a gente está agora no dia 9 de maio de 2025, então meio que por essa data que completa realmente os 10 anos de carreira. Quando eu comecei a trabalhar com animação foi entre 30 de abril e mais ou menos 9 de maio. Então, essa semana que foi muito crítica foi realmente esse fechamento de poder estar criando um desenho, poder estar desenvolvendo algo que não sozinho, mas em co-parceria, co-autoria, e que se vier a dar certo, e torcemos para que funcione, ter um desenho com minha assinatura. Então é muito especial e eu queria dividir esse momento aqui com vocês também, tanto a questão do aprendizado, de poder sair da zona de conforto, quanto a questão de deixar datado isso aqui, esse registro desse processo, desse desenho animado, que espero que futuramente eu possa trazer mais para vocês. Então, queria lembrar você também de que deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e, opa, não sai, fica só um pouquinho. Também queria falar o seguinte, a respeito de processo, pensa comigo aqui. Quando você está com essa dificuldade de executar um planejamento, qualquer que seja, o que te falta? É só parar e ver essas etapas que eu falei? Talvez seja teste, veja isso, depois vem e me conta aqui no vídeo, inclusive. Mas às vezes você não está conseguindo executar por uma questão técnica. É isso que está acontecendo com você? Você não está conseguindo, você sente que você não tem técnica suficiente? Quando você não tem técnica, o que você precisa? De orientação. Então eu recomendo sempre que vá buscar no YouTube vídeos que sejam relacionados a fundamentos do desenho. Perspectiva, escorço, a base, ponto de fuga em questão de cenário. Ache esse material gratuito no YouTube. Agora, para você que quer ir além, quer estudar mais, eu recomendo que você dê uma olhada no link da descrição, que tem o curso do William Soares, que é um curso que vai te pegar do zero até ensinar perspectiva, ponto de fuga, iluminação, vai ensinar anatomia. É um curso extremamente completo. E o William, ele é meu amigo, mas foi meu professor de desenho também. Então, parte do que eu sei também eu aprendi com o William. Por isso que eu recomendo o curso dele. E se você usar o cupom REIKIDS, você tem 10% de desconto. Então, cara, dá uma olhada no link, tá ali, ó. Ah, mas eu tô sem dinheiro, dá pra fazer parcelado. Confere, clica no link e veja lá que tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.